Ei, se você tem uma Bíblia, quero que abra em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Se você tem estado conosco este ano, já sabe mais ou menos como chegar lá e como encontrar a passagem. Porque temos estado neste livro durante a maior parte deste ano. Se você não sabe, vá ao início da sua Bíblia, procure o número da página do livro de Efésios, iPhone, iPad, seja lá o que você for usar. Eu adoro quando você acompanha a leitura porque pode fazer essas anotações. Isso te lembra do que está sendo ensinado aqui? E amigo, pode te acompanhar para onde quer que você vá na vida. Então, Efésios capítulo 3. E é sobre isso que quero falar com vocês nesta manhã. E percebo que muitas vezes, quando dou esses títulos para vocês, no começo eles não significam muito para vocês. Mas quando terminamos, acho que isso ajuda vocês a lembrarem do que se trata tudo isso. Quero falar com vocês nesta manhã sobre quando a fé abre a porta. E na verdade o que estamos fazendo é olhar para esta oração que se encontra em Efésios capítulo 3. É a segunda oração que Paulo faz neste livro, onde ele faz duas orações. E amigos, digo a vocês, prestem atenção nisso. Isso é fenomenal. Quero dizer, se você está aqui nesta manhã e luta um pouco com a oração, talvez você tenha dificuldades porque não sabe como orar. Talvez alguns de vocês tenham dificuldades do ponto de vista de que não sabem o que orar. Talvez alguns de vocês tenham dificuldades do ponto de vista de que já oraram, mas não sentiram que houve uma resposta. De verdade, digo a vocês, esta é uma oração fenomenal para vocês. E realmente, a razão pela qual intitulamos esta série como fizemos é por causa desta oração em particular. Ela está cheia de orações que mudam tudo. Paulo, literalmente neste trecho das Escrituras, e se você pensar bem, é realmente do versículo 14 até o final do capítulo. Estamos nos concentrando aqui mais ou menos do versículo 16 até o final do capítulo no restante da nossa série. Mas Paulo está orando para que Deus nos ajude a fazer o que Ele nos criou para fazer. Na verdade, nesta oração em particular, Paulo usa a palavra ser 4 vezes diferentes. É uma ênfase no que ele deseja e, de fato, ele está orando para que Deus nos ajude a chegar ao lugar onde Ele deseja que estejamos. E é disso que realmente se trata a vida, de seguir a Cristo a cada novo dia, viver o propósito para o qual Deus nos criou. E na verdade o que prepara esta oração, quero que vocês entendam isso, o que prepara esta oração é o seguinte: Paulo tem falado sobre como Deus vai unir judeus e gentios. E de fato ele vai nos dar o que a Bíblia ensinaria como uma terceira raça. E o que quero dizer com isso é que a Bíblia ensina que só existem judeus e gentios. Só existem 2 raças no mundo, judeus e gentios. E então nos é ensinado que Deus tomará judeus e gentios. Pense nisso por um momento. Pessoas com diferentes origens, diferentes criações e tudo mais, algo parecido conosco aqui hoje, e Ele os integrará em uma família através da qual Ele age para impactar o mundo. E isso literalmente está acontecendo hoje em dia. Somos pessoas de diferentes origens, com diferentes criações, e ainda assim, o que Deus deseja fazer é unir todos os seguidores de Cristo, certo? Para que possamos impactar o mundo através da igreja de Jesus Cristo. E enquanto Paulo pensa nisso, ao olhar para você e para nós como seguidores de Cristo, ele percebe que isso é algo realmente importante e, portanto, começa a orar. Veja o que ele diz, este é o versículo 14. Por esta razão, por tudo o que acabei de te explicar, dobro meus joelhos diante do Pai. Ele reconhece que a nossa única esperança de sermos aquilo que Deus nos criou para ser é que Deus intervenha no processo. Ele diz, de quem? De quem toda a família, tanto na terra quanto no céu, recebe o nome. Isso significa que você entra para a família de Deus somente por Ele, mediante a obra de Cristo. Depois veja o que ele diz no versículo 16. Ele diz que Ele, falando de Deus, conceda a vocês, conforme as riquezas da sua glória, serem fortalecidos com poder por meio do seu Espírito no homem interior. O que precisamos na vida vem dele. Depois ele diz isto, que o seu Espírito atue no homem interior. É isso que fazemos nesta série. Eu ensino expondo e lhes dou uma oração. Na semana passada, eu lhes dei uma oração que vocês podem começar a orar todos os dias da sua vida. Aqui está. Pai, dá-me forças para o que tenho pela frente hoje. A Bíblia simplesmente reconhece que você vai precisar disso todos os dias. Quando eu estiver cansado, estressado ou desanimado, lembra-me que não preciso carregar tudo sozinho. Ajuda-me a permanecer firme, a tomar decisões sábias.
e responder com graça aos outros, que o teu Espírito e a tua palavra me deem a força e a paz necessárias para viver para ti hoje. Essa é uma oração que podemos fazer diariamente, baseada nas Escrituras, para reconhecer que preciso desesperadamente de Deus em tudo, se eu quiser ser o que Ele deseja. E esta semana te ofereço outra oração para você fazer todos os dias. Ao fim desta série, se tem dificuldade em orar, nas próximas semanas você saberá como fazê-lo e terá pelo menos 4 orações para fazer diariamente. Você precisa torná-las pessoais, não apenas lê-las. Você tem que torná-las pessoais, mas elas farão diferença na sua vida. E foi isso que Paulo fez. Agora escutem, digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo. Paulo literalmente diz, olha, estou orando para que, de todas as riquezas que Deus tem, Ele te fortaleça no teu homem interior. Como? Te dar o que você precisa por dentro, para que possa enfrentar qualquer coisa que enfrente por fora. E então ele diz isso, quero que isso aconteça, que Deus te fortaleça para que Cristo habite em teu coração por meio da fé. Agora vou ser honesto com vocês, quando você lê isso parece salvação. A Bíblia ensina que literalmente, pense nisso por um momento, que Cristo tomou a ira, a dor e o castigo pelos seus pecados e pelos meus. E a única maneira de obter o perdão, de receber a graça e de alcançar o céu é depositando nossa fé no que Cristo fez por nós. Está em João 3, 16 e 17. Que você e eu pense nisso, que você e eu colocamos nossa confiança, nossa fé em que Cristo tomou a pena pelo pecado e recebemos o perdão e passamos a fazer parte da família de Deus. Mas quero que você ouça com muita atenção. Ele não está falando de salvação aqui. Não é por isso que ele está orando nesta passagem. Ele já está escrevendo para pessoas que conhecem a Cristo. Ele está orando pelos seguidores de Cristo, então ele ora por algo, ouçam com atenção, que é mais profundo. Não apenas para que você entre na família de Deus, mas para que você receba o que Deus quer que você receba da família de Deus. É por isso que ele está orando aqui. Ele usa esta palavra, habitar. Se você tem isso na tela, toque 2 vezes para destacar. Se você tem uma Bíblia, marque a palavra habitar ali mesmo, porque significa estabelecer-se e estar em casa, o que significa residir de forma permanente. Nós diríamos assim, estabelecer-se e morar em. Agora quero que você entenda isso por um momento. Todos nesta sala sabem que há uma diferença entre alguém que visita uma casa e alguém que mora em uma casa. Na verdade, pense nisso. Por exemplo, toda vez que alguém vem visitar sua casa, para a maioria de nós, quando alguém vem nos visitar, há coisas que simplesmente pegamos e colocamos na gaveta. Há coisas que estamos escondendo no armário. Podem parecer tão espirituais quanto quiserem. Eu sei que vocês fazem isso, não é? Vocês os convidam para a sala e para a cozinha, mas nunca para o quarto principal nem para o armário. Há portas pelas quais vocês não os deixam passar. Vamos lá, sabem do que estou falando? Há uma diferença entre quem visita um lugar e quem mora nele. Mas quando você realmente mora em um lugar, quando é a sua casa, você tem acesso a todos os cômodos. E é por isso que Paulo está orando aqui. Ouçam bem, este é o dia de separação para muitos seguidores de Cristo. É o dia de separação para muitos de vocês que cresceram na igreja sob a religião e as ideias religiosas e todo esse tipo de coisa e o que Deus realmente quer fazer no seu coração. Paulo ora para que Cristo não seja simplesmente um visitante, mas que habite em nossos corações e vidas por meio da fé. Você já pensou sobre isso? Você já foi a algum lugar na sua vida onde não se sentiu em casa? Tipo, não sei, pense nisso. Assim como hoje em dia, você pode visitar sites e ver o hotel antes de chegar. Você pode ir e ver a acomodação no Airbnb antes de chegar. Mas quantos de vocês sabem que às vezes o folheto mente? Posso ouvir um amém? Às vezes eu penso, isso vai ser ótimo. Vai ser incrível. Tipo, e eles têm fotos da piscina azul que está verde quando você chega lá, certo? Ou, por exemplo, parece tão limpo. Deus nos ajude. Aquelas baratas palmetto da Flórida estão de barriga para cima. Alguém me acompanha com um vamos? É tão fácil ir a lugares e sentir que simplesmente não é como estar em casa. Eu adoro porque todos vocês fazem isso. Isso é algo muito típico do Sul. Talvez na Califórnia eles não façam isso, mas acho que todos vocês fazem. Quando as pessoas vêm à sua casa, você diz, está em casa. Quem aqui não diz isso? Você está em casa. Imagina se você dissesse, ei, sinta-se em casa. Se alguém entra no seu quarto, vai até o armário e diz, gosto mais dos seus sapatos do que dos meus. Essa jaqueta eu gosto mais do que a minha. E de repente pegam seus sapatos, sua jaqueta e vestem suas roupas.
Você continuaria dizendo, sinta-se em casa? Imagina convidar alguém e dizer, sinta-se em casa, e a pessoa entra, vai até seu quarto, deita na sua cama e tira uma soneca. Quer dizer, a gente diz essas coisas, mas você sabe tão bem quanto eu, podem fazer a cara que quiserem, eu sei do que estou falando. Não dizemos essas coisas de verdade. É como, olha, você pode fazer com que uma parte da minha casa seja sua casa, mas é melhor não fazer com que a casa toda seja sua casa. Vamos lá, não é? Paulo está orando. Que toda a sua casa seja um lar para Jesus Cristo. Vejam, a lição é esta. Paulo pede em oração para que Cristo tenha acesso completo a tudo o que diz respeito às suas vidas. É preciso entender isso, pois muita gente em nossas igrejas aos domingos não compreende que Cristo quer ter acesso a tudo. Tudo o que há dentro da sua vida, mas vejam, a maioria de nós quer um Salvador, mas queremos manter esse Salvador à distância quando se trata de Ele ser o Senhor. Então dizemos, cara, convidamos Deus para as nossas manhãs de domingo. Quero dizer, nós aparecemos e dizemos, ei, eu convido Deus para os meus domingos, onde dou tempo para cantar e aguentar as mensagens do pastor Chris e todas essas coisas. Nós o convidamos a participar de certos comportamentos públicos. Já aconteceu algo assim com você? Por mais espirituais que sejam, já ficaram bravos com alguém ou frustrados e pensaram, sabe de uma coisa? E o telefone toca e você passa de quase falar um palavrão para olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como você está? Ah, não, estou muito bem. E é como se a outra pessoa olhasse para você como quem diz, você está possuído? Será que existe alguém mais dentro de você que aparece quando você precisa? Porque temos esses momentos públicos e certas conversas em certos lugares. Mas se fôssemos honestos, é isso que Deus deseja profundamente para nós nesta manhã. Nossa fé é uma fé reflexiva. E se fôssemos honestos, muitos de nós reconheceríamos que há áreas da nossa vida para as quais fechamos a porta para Jesus. Certos pensamentos privados. Talvez para você seja aquela amargura que ainda persiste por algo do passado. Falta de perdão ou hábitos que você mantém escondidos ali. Talvez sejam medos e inseguranças que te impedem de fazer tudo o que Deus está te chamando para fazer. Ou nosso orgulho, algumas das nossas escolhas de entretenimento, nossas finanças. Veja, eu diria isso porque acredito que é algo terrível. Hoje acontece na cultura dos Estados Unidos que se você não tomar cuidado, nem permitirá que Deus fale na sua política. Sendo Deus o soberano universal, ainda assim você o exclui de áreas como seus relacionamentos. Mas Paulo ora por isso. Esse é o propósito desta oração. E você? Por isso a oração é tão importante na vida. Paulo diz que vê Deus reunindo pessoas de diferentes origens e lugares. E vê o que ele quer realizar. Ele quer impactar o mundo por meio da igreja. E vejo que para que isso aconteça, será necessário Deus. Deus precisa agir no seu homem interior para produzir uma mudança em você. Você deve abrir toda a sua vida para Jesus, para que Ele atue no seu coração e na sua vida. Ele quer preencher esse lar em todas as suas áreas. E eu diria o seguinte, se fizermos uma pausa para refletir sobre esta oração e o que ela significa, poderíamos nos perguntar, se Jesus percorresse hoje cada cômodo da sua vida, como seus pensamentos, seu entretenimento ou qualquer outro lugar, o que ele encontraria na sua vida hoje? Ele encontraria portas abertas? Como Deus, qualquer coisa que você queira ajustar ou mudar, Ele encontraria portas fechadas. Pense nisso como eu e a Amy. Sempre que viajamos, costumamos usar o Airbnb. Há algo em uma casa que muitas vezes é mais confortável do que um hotel. E eu adoro o conceito, porque, cara, você tem uma sala de estar enorme ali. Tem TV e tudo mais. Você tem o conforto de casa e não é só um hotel. Tem cozinha e muito mais. Mas devo te dizer, em todo o Airbnb em que já estive, mesmo que a casa seja muito aberta, sempre há um quarto. Vocês estão comigo? Essa está trancada com chave. Você não vai entrar aí, amigo, já te aviso. Sabe por quê? Porque essas são as minhas coisas e as da nossa família. Se você ficar na praia, as coisas importantes e prioritárias para nós ficam guardadas lá dentro. E a verdade é que você não tem acesso a isso. E eu diria esta manhã, que muitos dos seguidores de Cristo, se não tomarmos cuidado, acabamos trancando algumas portas em áreas do nosso coração e da nossa vida. Como Paulo diz, quando isso começa a acontecer, o Senhor já não reina como Senhor na sua vida e isso vai causar problemas. Então Paulo está orando para que ele habite. Realmente é uma ótima maneira de dizer isso. Ele está orando para que o Senhor reine na sua vida e que Cristo esteja no trono da sua vida. Ele não quer que seja assim. Vamos dizer isso com cuidado porque
Eu te digo, no cristianismo de hoje, na nossa cultura, não sei se aqui temos muita clareza. Vemos Cristo como um residente, mas simplesmente não como presidente. Nós o vemos como um caminho para o céu, mas não como um caminho onde ele governa e reina e produzir em nós e por meio de nós aquilo que ele deseja fazer. E tenho que dizer que Deus escolheu a melhor pessoa para escrever esta passagem específica das Escrituras, justamente porque Paulo realmente entendia isso. Você realmente sabia disso? O primeiro livro cristão que li na minha vida se chamava Não Eu, mas Cristo. Era baseado em Gálatas 2, versículo 20. Esse foi o meu primeiro livro cristão. Antes eu tinha lido uma biografia, mas o primeiro livro cristão detalhava esse princípio. O primeiro versículo que memorizei como cristão foi Gálatas 2:20. Veja o que Paulo escreve aqui conforme foi ensinado. Ele disse, fui, e reparem em suas palavras, é assim que Paulo vê o cristianismo. Fui crucificado com Cristo. O cristianismo de Paulo não era eu vim para a vida. A visão de Paulo sobre o cristianismo era que ele finalmente havia chegado à morte. Nós gostamos mesmo de apresentar a imagem do cristianismo como se tivéssemos vindo para a vida. E é vida, porque a vida real é a vida de Deus. Mas isso significa que a sua vida precisa ser levada à morte. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, veja o que ele diz, mas Cristo vive em cada âmbito da minha vida. E a vida que agora vivo na carne, lido com pessoas e circunstâncias. Estou na prisão, fui espancado, fui deixado como morto, fui apedrejado. Quero dizer, Paulo nos conta todas essas coisas. Ele diz, estou vivendo na carne com desafios, dificuldades e adversidades, mas é assim que eu vivo. É como aprendi em Efésios. Assim é a minha vida. Vivo pela fé no Filho de Deus. E ele te diz, por que ele faz isso? É um versículo incrível. Diríamos, pera, você desiste dos seus sonhos e ambições pelo que Cristo quer para a sua vida? Por que faria isso? E acontece que você nem fez a pergunta. Mas Paulo responde e diz, aquele que basicamente morreu por mim, ele deu a vida dele por mim. Eu vou dar a minha vida por ele. É uma ótima maneira de ver essa passagem, de ver essa oração e de entender sua essência e o que Deus realmente quer fazer na sua vida. Apenas imagine em cada coração nesta manhã, na sua vida. Ouça com atenção. Há um trono e há uma cruz. E o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte. Olha, se você está no trono, como assim? Se você está no trono, a vida será do jeito que você quiser. Como você quiser, o que você quiser fazer, para onde você quiser ir. E eu sei o que Deus diz, mas se essa vai ser a sua vida, então Cristo está na cruz. Mas se você está na cruz, se é você quem está dizendo, eu entrego, eu deixo ir minhas aspirações, minha ambição, porque simplesmente considero que Deus sabe mais. Então, quando eu estou na cruz, é aí que Deus ocupa o trono. É exatamente isso que ele ensina aqui em Gálatas 2:20. Veja, a oração das Escrituras, o coração de Deus é para Cristo. Ouça isso, a Escritura diz que o desejo de Deus é que Cristo reine e que Cristo habite em nossos corações pela fé. Agora, a pergunta é, pense nisso por um momento. Como eu chego a esse lugar onde cada porta e cada caminho estão abertos? Quero dizer, como eu chego a esse ponto onde paro de lutar e permito que Cristo entre para limpar, ajustar e mover as coisas? Como eu finalmente chego a esse lugar? Obrigado pela pergunta, porque vou dedicar o resto da mensagem a isso. Boa introdução, não é? E é isso que diz, simplesmente confiando no Senhor. Veja o que diz, versículo 17, aqui está. Para que Cristo habite, veja isso, em seus corações. Bem, como isso é possível? Será que Cristo poderia habitar em meu coração, reinar em meu coração? E ele responde, por meio da fé. É isso que diz, por meio da fé. E aqui está a última. Certifique-se de entender esta. A fé convida Jesus para ser o fundamento da sua história, não apenas uma parte dela. Só estou dizendo, isso ficou bom. Não me importa o que vocês pensam. Ficou bom. Eu passo muito tempo pensando em como quero dizer isso. De uma forma memorável, só diria que vocês deveriam estar com uma aparência muito melhor do que estão agora. Posso dizer isso para vocês? É o Memorial Day. Vocês querem praia e estão aqui. Aguentem firme. Estamos aqui. Vamos lá, muito bem. Pensem nisso por um momento. Olhem, o que acontece frequentemente no cristianismo é isso. Temos a visão de que hoje vivemos em um mundo onde Cristo é apenas parte da nossa história. Somos como uma geração de adoração que diz, eu adoro esse tipo de música e canções. Eu adoro isso da igreja e aquilo da igreja. Podemos nos enredar nessas tradições humanas, criadas pela igreja. Se não tomarmos cuidado, Cristo se torna parte de uma narrativa que nós mesmos estamos escrevendo. Mas a Bíblia diz, de jeito nenhum não, Senhor. Esse não é o acordo. Você deve fazer parte de uma narrativa que eu estou escrevendo.
Eu sou o autor da história e ela só termina como deve. Você só pode se tornar o que deve ser quando eu sou o fundamento e o autor da sua história. Olhem, eu preciso dizer a vocês esta manhã, fé não é simplesmente acreditar em fatos sobre Jesus. Vamos lá, isso é religião falsa. Há pessoas reunidas por toda esta cidade neste fim de semana e vão acreditar em um monte de fatos de que você tem que fazer isso e tem que fazer aquilo e tem que fazer aquilo outro. E se você fizer o suficiente e se fizer de maneira agradável e conseguir superar o obstáculo, vai chegar ao céu e vai estar com Deus. Você vai poder ter todas essas coisas, mas fé não é acreditar em fatos sobre Jesus. Ser cristão, ouça-me com atenção, não é simplesmente concordar com um conjunto de mandamentos, um conjunto de regras. Agora mesmo as pessoas brigam por credos. Isso não é o cristianismo. Ser um seguidor de Cristo não é apenas acreditar em uma série de coisas. Claro, nós temos crenças. Não me interprete mal. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa real que busca entrar na sua vida e reinar nela para produzir o que é necessário. E vou te dizer o que eu acredito. Ouça isso com atenção. Eu realmente acredito nisso. Isso acontece em nossos púlpitos com aqueles que ensinam e nos palcos. Acho que isso é verdade em nossos assentos quando se trata do cristianismo. A fé é uma das expressões mais usadas em excesso, mas menos aproveitadas da fé cristã. E isso está completamente ao contrário. Porque ouça, falar de fé, falar de Jesus não é o mesmo que tê-la. Veja, o verdadeiro significado da fé eu vou colocar na tela para que você nunca esqueça. É simples e claro. Fé é ação. É isso que é fé. Fé é ação. A ação é o que faz com que a fé seja fé. É isso que ela faz. Por definição, preste muita atenção. Fé não é falar sobre, não é pensar em e nem simplesmente celebrar a verdade de Deus através da adoração. É o processo de ajustar o seu comportamento a essas verdades. Ajustar suas decisões e, em última instância, ajustar todo o seu estilo de vida a essas verdades para que se alinhe com o que Deus disse e com o que Deus pediu para você fazer, sem necessidade de evidência de que tudo vai dar certo ao fazer isso. Muito bem, pastor, eu vou dizer amém, é o fim de semana do Memorial Day e posso fazer isso. O Dr. Tony Evans expressou isso muito bem. Eu gostaria de ser inteligente o suficiente para ter criado a frase que estou prestes a lhes dar, mas não fui. É de Tony Evans e é boa. Fé é agir como se já fosse assim, mesmo que ainda não seja, para que venha a ser, simplesmente porque Deus disse. Isso é bom? Isso é fé. A fé é confiar o suficiente em Cristo. Me digam, assim eu sei que vocês estão ouvindo, porque quero que entendam isso. A fé é confiar o suficiente em Cristo para entregar o controle a cada dia, em todo momento. Isso é o que é a fé? Vejam, alguns podem pensar que são os cristãos mais experientes, mas manipulam as conversas para levá-las para onde querem. E que o resultado seja o que vocês desejam. Mas vejam, o cristianismo te ensina que você não precisa fazer isso. Eu não preciso manipular. Eu não preciso coagir. Eu não preciso me esforçar para levar vantagem. Eu não preciso fazer isso porque tem um Deus sentado em seu trono, governando, atento e presente na minha vida. E eu posso caminhar com Ele. Tudo o que Ele tiver para mim virá. Não preciso manipular para conseguir, pois Ele é soberano para prover. Assim podemos viver. Isso foi bom, pastor. No sábado à noite, eles nem sequer receberam isso. Cara, eles vivem em outro nível, nem comemoram. Romanos 1,17 diz, anotem aí. Romanos 1,17 diz o seguinte. Os justos, justo literalmente, significa estar bem com Deus. Os justos viverão por credos. Isso não é o que diz. Os justos viverão por, pensem nisso. Os justos viverão por antecedentes, criação, tradições. Isso não é o que diz. Os justos viverão pela fé, o que significa que a fé molda seus pensamentos, decisões e obediência. Vejam, a fé aprende a ler algo nas Escrituras, acredita e confia. Busque aprender a depender de Deus em todos os momentos do seu dia, para obter sabedoria, força, provisão necessária e direção divina. Isso é para que Cristo possa reinar soberanamente no seu homem interior. Acredito que um versículo muito desafiador, com o qual você, nossa igreja e seu pastor devem lutar regularmente, é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. De repente, sinto que devo compartilhar as boas novas com um colega, um vizinho ou alguém ao meu lado. E sinto que Deus me impulsiona a dar esse passo.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Sinto que Deus me diz, dê esse presente, sacrifique isso, ajuste aquilo na sua vida, mude e faça isso em vez do que você fazia. Sem fé, sem agir sobre o que Ele colocou em meu coração e em sua palavra, é impossível agradá-lo. E por quê? Ouça com atenção. Porque a fé declara que Deus é digno de confiança. Isso é fé. Quando você dá o passo e decide se mover na direção para a qual Deus te chamou, você está fazendo uma declaração de fé. Deus é digno de confiança. Ele está presente. Ele está agindo, mesmo que eu não possa ver ou entender. E eu realmente quero que você entenda isso. E vou colocar isso na tela para vocês. Tirem uma foto. A fé confia no caráter de Deus quando as circunstâncias não estão claras. Eu não sei como isso vai acabar. Deus, o Senhor está me dizendo para tratar essa pessoa melhor do que a mim mesmo. Mas, Senhor, não sabe o quão cruéis eles são e o que fizeram. No entanto, a fé confia no caráter de Deus em meio às incertezas. Obedece à palavra de Deus apesar das emoções e avança mesmo com o futuro incerto. A verdadeira fé diz, Jesus, confio em ti. Quero que vocês entendam isso hoje. A fé diz, Deus, confio no teu tempo. A fé diz, não recebi o que pedi em oração. Não recebi o que pedi. Não sinto que Deus responda às minhas orações, mas a fé se eleva acima disso. Ela é persistente. Diz, confio no teu tempo. A fé diz, confio nos teus mandamentos. Confio a ti o meu futuro e confio em ti, mesmo que doa. Em resumo, confiar plenamente em Deus é acreditar que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ouçam com atenção, pois isso faz sentido. E quero que assimilem isso, porque é realmente isso que é a oração. Deus nos chama para isso. Paulo vê que para ser a igreja, essas orações precisam se cumprir. Elas precisam se tornar realidade. Confiar em Deus é acreditar que Ele sabe o melhor para a sua vida. Se você realmente acredita nisso, deixe-me dizer o que fazer. Você irá buscá-lo, você irá orar, você irá estudar as Escrituras porque realmente acredita que a resposta para o melhor da sua vida não está em você. Não está na Oprah. Vamos lá, não é verdade? Não está nos noticiários. Não é a força interior que você vai encontrar dentro do homem. Não é aí que está. Você acredita que a melhor forma de viver é a de Deus? Então você deve buscá-lo, estudar e aprender com Ele. Você confia nele por essa razão. Você espera por Ele. Você o segue. Você se move na direção para a qual Ele te chamou para ir. Se Deus diz pare, vá ou espere. Faça isso porque você sabe que isso é o melhor para você, porque sabe que Ele sempre é o melhor e assim você vive sua vida pela fé. Mas a luta, alguém diga amém. Então todos vocês se identificam com isso. Vamos lá, a luta, e acreditem, é real, é que às vezes pedimos a Cristo para entrar em nossas vidas, mas resistimos à sua liderança. Mas é isso que aprendemos. Essa é a mensagem. A fé abre a porta para Cristo todos os dias. A fé é aquilo que diz, quero convidar a tua sabedoria, tua perspectiva e tua verdade para este momento, para esta circunstância, porque tu sabes o que é melhor para mim. E é assim diariamente, ouçam-me seguir a Cristo. Vejam, um dos meus grandes temores para a Igreja de Jesus Cristo hoje é justamente o seguinte. Há muitas pessoas que se reúnem em nossas igrejas, ouvem sobre Cristo e o cristianismo e estão tomando a decisão de colocar sua fé em Jesus Cristo. Mas não o buscam, nem crescem nele, nem aprendem dele em nenhum outro momento. Acreditam que o cristianismo falhou com elas. Não é que tenha falhado com você, é que você não sabe o que é o verdadeiro cristianismo. Já oficiei muitos casamentos e sou grato pelas pessoas que amo profundamente. Compartilhei esse momento especial, mas é um lugar desconfortável para um pregador. Só estou dizendo. Quero dizer, você tem essas duas pessoas que estão tipo... Nunca vi ninguém no altar com o teu olhar perdido, deixa eu dizer, é como se houvesse um brilho, um clarão nos olhos deles. Nunca fui daquele tipo de, sabe, você aceita essa pessoa? Bom, acho que não tem mais ninguém por aqui. Quer dizer, nunca. Pode até ter acontecido, mas eu nunca presenciei. Eles estão realmente ali, se olham nos olhos e estão tão empolgados com esse momento e realmente sentem isso. É como, ei, pensa bem, vou estar com você na alegria e na tristeza. Mesmo quando você não recolher sua roupa íntima, eu vou estar aqui para você. Mesmo na bagunça, estarei aqui por você. Mesmo se brigarmos, ainda estarei aqui. Todas essas coisas. E é realmente um momento muito especial. Mas reparem, muitos não percebem que ao fazer um pacto no casamento, não estão apenas se comprometendo um com o outro.
Ao celebrar casamentos, eu sempre oro e digo a eles: gente, isso é algo glorioso. É algo impressionante o que vamos presenciar hoje nestes votos. Mas quero que todos na sala entendam que esses votos são primeiro para Deus e só depois um para o outro. Esse é o ponto de partida. O que muitos não entendem sobre o casamento é que eles se comprometem em um único momento. E comemoram isso colocando em um prato e pendurando na cozinha. Vamos lá, não é? Na verdade, o que torna um casamento eficaz não é se comprometer uma vez, mas sim todos os dias. Veja, se esses votos não se refletem diariamente, você terá dificuldades. Se esse nível de compromisso não aparecer todos os dias e não apenas em um dia. Diante de um pastor e da família, um casamento funciona. Se você se apresentar todos os dias, alguns de vocês precisam dizer amém a isso para ajudar quem está ao seu redor nesta manhã. Então, por favor, estou preparando para vocês, e peço que digam amém a isso. A maior parte do casamento não é sobre amor, e sim compromisso. Diversão. Estou aqui há 4 anos. Acho que esse foi o melhor até agora. Quero que vocês entendam, porque vejam, é aqui que falhamos. Ligamos o amor às emoções, mas o amor é mais compromisso do que emoção. Haverá dias no casamento com muita emoção positiva. Deixe-me acrescentar isso. Mas também haverá dias em que será difícil. Mas isso é o que você precisa saber sobre o casamento. Não é uma decisão para apenas um dia. É uma decisão diária. A fé não é apenas um momento único. É uma decisão diária que muda tudo. Fortaleça-o no homem interior para viver essa vida de fé. Por isso a oração importa. Por isso o tempo com Deus importa. Pense nisso. É para esse lugar que Paulo quer nos levar. Estou orando para que Deus habite em você. Oro para que Ele esteja presente dentro de você em toda a sua vida. Se alguém mora com você, o tempo é suficiente. Você sabe o que a presença dele provoca? Muda a atmosfera. O ambiente é determinado por quem vive na sua casa. Por exemplo, você pode ir à minha casa hoje mesmo e ela está decorada de forma espetacular. De verdade, tudo está coordenado. As cores combinam. Temos as almofadas decorativas exatamente onde deveriam estar. Temos as mantas ali naquele canto simplesmente penduradas de maneira linda. Nunca me deixam me cobrir com essas mantas, mas elas ficam realmente bonitas. Tenho que usar outros cobertores, mas aquelas mantas são lindas. Vão à minha casa e vejam como ela é bonita, gloriosa e como está bem decorada. Posso dizer uma coisa, esse cara aqui não fez isso. Só estou dizendo agora porque minha casa é assim. É porque a Amy Dixon mora lá e ela tem um dom especial para isso. E é exatamente isso que é esta oração. Quando Cristo entra na sua vida, não apenas como Salvador, mas como Senhor, isso impacta suas palavras, impacta suas prioridades, suas reações, seus desejos, seus relacionamentos. A presença dele produz essa transformação de dentro para fora. E quero dizer isso novamente. O problema com a religião é que virão pessoas à sua porta dizendo que você deve fazer isso ou aquilo. Escutem-me. É verdade, a fé não é modificação de comportamento. Todo batista aqui precisa ouvir o que este pregador disse. A fé cristã não é modificação de comportamento. Não é isso que ela é. Você tem que se vestir e também se comportar assim. Ou então você não deveria estar aqui. Isso não é o que é o cristianismo. Amigos, vocês podem mudar o exterior do homem, mas o homem interior nunca chegará ao céu. Esse é o ensinamento das Escrituras. O cristianismo é um Deus real e vivo na pessoa de Jesus Cristo, entrando em sua vida, transformando a pessoa interior e produzindo uma mudança na pessoa exterior. Por isso o versículo anterior diz que Ele te conceda, que Deus te dê segundo as suas riquezas, ser fortalecido pelo seu poder. Vocês estão me ouvindo esta manhã? Ao chegar a esse versículo, ouçam o que está sendo dito. Esse único versículo na sua Bíblia diz o que Deus fará 3 vezes. E o que acontece com você uma vez, ao homem interior. Isso é prova de que em um relacionamento com Deus não se trata do que você faz, mas sim do que Ele faz. Isso é o que faz a diferença. Deus age interiormente para se manifestar exteriormente. Posso te mostrar se isso está acontecendo na sua vida agora mesmo. Vou te dar sinais práticos de que Cristo habita em seu coração. Segundo a Bíblia, um deles é este. Você sentirá mais paz sob pressão. É um ensinamento bíblico fundamental. Quando você tem Deus agindo em seu interior, você terá paz mesmo sob pressão externa. E uma profunda convicção de pecado. Escutem, um seguidor de Cristo pode pecar. É melhor vocês dizerem amém. Alguns de vocês acabaram de pecar por não dizer amém.
Agora pensem nisso. Os cristãos podem pecar, mas não conseguem realmente fazê-lo com alegria, pois Deus irá convencê-los. Ele vai atraí-los. Vai dizer que isso não é bom para você. Não desejo isso a você. Terão fome da palavra de Deus por buscá-lo. Amarão o próximo. Deus desenvolverá isso. Não é que seja perfeito, mas Ele desenvolve isso. Desejo de viver para Deus e um arrependimento rápido. Cara, isso foi errado. Sinto que Deus está me dizendo que isso foi errado. Quero corrigir isso. Mais humildade ao perceber que o que Deus quer para eles, eles não podem produzir sozinhos. Deve ser Ele a fazer isso. E isso não é perfeição. É essa direção para a qual Deus nos conduz. Um ótimo livro li há muitos anos, há muitíssimos anos. Li um livro intitulado Se Cristo Vivesse em Minha Casa. Esse era o princípio. Na verdade, preguei uma mensagem sobre isso depois de ler o livro. Foi um livro excelente. O princípio era, se Cristo vivesse na sua casa, isto é o que mudaria, o que se ajustaria. Pense nisso. Se hoje você fosse para casa e Jesus fosse com você a todos os lugares da sua vida, o que você veria? Quero dizer, às vezes me pergunto, quando você está ali sentado com o controle remoto na mão, fico pensando se você soubesse, tipo, cara, Cristo está sentado bem ali. Não vou fazer maratona de séries. Assistir isso com Jesus bem aqui. Vamos lá, né? Como você falaria com seu cônjuge? Com seus filhos, com seus colegas de trabalho? Quais prioridades mudariam na sua vida? Como se Cristo estivesse aí ao seu lado. Vocês percebem que, ao se casar, as coisas precisam mudar em casa? Só digam amém, assim ninguém se destaca. Era como se eu estivesse tentando dizer, né? Todos disseram. Mas tudo precisa se ajustar. Por isso Paulo ora para que vocês se ajustem. Vejam, esta é a verdade das boas novas de Jesus Cristo. Cristo já vive na sua vida. Ele já está dentro de você. Então eu diria isso a todos neste lugar. Escutem, o problema não é a presença de Deus. Se você segue a Cristo, a Bíblia diz que Deus habita em você. O problema não é a sua presença. Sabe, fazemos isso. Costumamos dizer, só oro para que Deus desça e se manifeste. Ouçam bem, o problema neste mundo atual não é a presença de Deus, mas sim a rendição a Deus. O problema hoje não é a presença de Deus, mas sim a rendição diante dele. Para ilustrar isso com uma história real, vejamos Mateus capítulo 8. Jesus se depara com isso. Para ilustrar isso, Jesus encontra esse centurião romano que não era seguidor de Deus nem de Cristo. Ele era um oficial militar ali e o centurião se aproxima de Jesus e diz, olha, eu tenho um servo a quem estimo muito. Meu servo está muito doente, talvez morra. É o que faz, diz, preciso de você. Sabe o que foi isso? Foi um pedido de oração. Ele se aproxima e diz, como se você tivesse um familiar doente e chegasse dizendo, tenho um pedido de oração para fazer. E a Bíblia ensina que Jesus, por compaixão, diz, irei à sua casa e o curarei. E quero que vejam o que acontece em Mateus 8, versículos 8 a 10. Olhem, é tu. Mas então o centurião respondeu, ele disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Veja o que ele diz, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sob autoridade, com soldados sob o meu comando. E veja o que ele diz. E eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Eu entendo a autoridade. Basta uma palavra sua, e ela será obedecida por causa dessa autoridade. Agora, quando Jesus ouviu isso, veja o que diz. Ele ficou admirado. E eu preciso dizer algo para vocês, pessoal. Me surpreende que Jesus se admire por causa de você. Afinal, ele te criou. Ele te fez. Pense nisso por um momento. Deus te fez, te criou e te desenhou. E a Bíblia diz que a resposta desse homem surpreendeu Jesus Cristo. E ele disse àqueles que o seguiam porque estava admirado. Veja o que ele diz. Em verdade vos digo que não encontrei uma fé tão grande em ninguém em Israel. Não encontrei ninguém que olhasse para mim e simplesmente dissesse, basta dizer a palavra e o meu servo será curado. Esse homem entendeu a autoridade de Jesus. Ele entendeu, prestem atenção, ele entendeu que realmente tudo o que Deus disser, isso será feito e pode ser realizado. E Jesus ficou tão impressionado por ele acreditar nisso sobre Deus, ao ver que ele cria que se Deus dissesse vá, então você deveria ir. Se ele diz pare, você deve parar. Se ele diz espere, você deve esperar. Se ele diz, não vou te levar contornando essa dificuldade, vou te levar através dela. Ele acreditava tanto na autoridade de Deus que obedecia a qualquer ordem. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé dele. Aqui está uma chave para a vida. Você sabe do que se trata a vida e qual é a grande lição desta oração? Ter fé é confiar plenamente e se submeter totalmente à autoridade absoluta de Jesus Cristo. A fé é confiança completa e submissão total à autoridade absoluta de Jesus Cristo.
E então, pessoal, prestem muita atenção. Quando se trata de orar, buscar a Deus e viver a vida que Ele quer para nós, a grande questão da oração é decidir quem será a autoridade suprema na minha vida. Se eu acredito que Deus sabe o que é melhor, posso levar a Ele meus pedidos. Talvez Ele não responda como eu queria, mas saberei que sua resposta é melhor e mais confiável do que a maneira como eu esperava que Ele respondesse. Olhem, a grande pergunta é: quem vai ser a autoridade suprema na sua vida? Pessoal, a pergunta deste mundo é: quem vai ser a autoridade suprema? Vai ser um grupo de colegas? Isso me deixa de cabeça feita. Vai ser algum filósofo? Percebe que a pessoa mais velha na sala poderia ter 125 anos, mas não há ninguém aqui com essa idade. Pense nisso. Você tem 125 anos. Então você tem a sabedoria de 125 anos. Você sabe quantos anos tem a criação? Quantas coisas sobre o universo os cientistas vão nos dizer diferente em 10 anos? Plutão já foi um planeta antes, não é? Pense um pouco, você vai basear sua vida em um filósofo? Eles têm 50, 60 ou 70 anos? Alguns dos que leem têm 30. Me ajudem quando vocês conheceram alguém de 30 anos que já tivesse a vida resolvida. Mas o que estou simplesmente dizendo é: quem vai ser a autoridade final e absoluta sobre a sua própria vida? E esse é o ponto-chave que todos nós temos que responder. Essa frase revela quem é a autoridade suprema na sua vida. Para mim tem que ser Jesus Cristo. Eu decidi que Ele é mais sábio e que o plano e o caminho dele são melhores do que os meus. Por isso eu submeto minha vida a Ele. Usando as palavras do centurião, o que Deus deseja de nós na oração, na busca e em nossa vida, é que você apenas diga a palavra e eu farei. Vejam, a lição é esta: não pode haver comunhão real com Deus sem obediência a Ele. Não pode haver comunhão onde Deus age, se move e dirige, e guia, ajuda e cura. E faz toda a obra que deseja fazer para produzir em você o que você precisa fazer, sem obediência a Ele. Obedecer é fé, fé é sua palavra e eu farei. Diga onde ir e irei. Se pedir para evitar algo, evitarei. Se me pedir para fazer algumas coisas, eu farei essas coisas. Ou seja, basta dizer a palavra e lembre-se, é algo de todo dia, é diário, como a canção que costumávamos cantar. Faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Pense nisso. Você é quem molda, quem dá forma, quem dirige, quem guia. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade. Olhe para isso. Domina o meu ser. Domínio absoluto e total. Domínio absoluto e total. E pessoal, digo isso por experiência. Toda vez que eu saio da autoridade de Deus e decido ignorar a liderança dele sobre minha vida, sua palavra ou seu espírito, eu sempre pago por isso. Eu acabo em alguma confusão criada por mim mesmo toda vez que penso que sou mais inteligente do que Deus. Por isso, preciso constantemente me colocar sob a autoridade absoluta, em total rendição à vontade de Deus. Pergunto a vocês esta manhã, alguns precisam pensar nisso em termos de salvação. Quem será ter a autoridade total sobre a sua vida? Pessoal, respondam a isso. Independentemente de quem você seja ou no que acredite, defina sua autoridade suprema, pois todos sabemos que vamos morrer. Mesmo sendo ateu, não se nega esse fato. A morte é uma certeza estatística inevitável para todos nós. O que vem depois? O que vem depois? E você tem que se perguntar, quem tem o direito de falar sobre isso? Quem vai ser a autoridade sobre isso? Alguns devem se submeter a Deus, arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Ele sofreu o castigo pelos seus pecados em seu lugar para te salvar. João 3,16 diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que crê nele confia e depende dele. Quem tem fé no que ele fez não perecerá, mas terá a vida eterna. Ele deixou claro por que Cristo veio. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo e redimido por meio dele. Alguns de vocês precisam tomar essa decisão. Sabem o que eu orei quando cheguei à fé em Cristo? Cheguei à fé em Cristo em 27 de novembro de 1994 e foi isso que eu disse: Deus, eu destruí e arruinei a minha vida. Os dias que me restam são teus. Deus tem agido na minha vida porque eu fiz isso em 27 de novembro de 94. E continuo fazendo isso desde então. Eu me levantei e fui fiel ao compromisso.
Deus, tu dize a palavra, tu me diga para onde ir. Inclinem a cabeça e fechem os olhos. Talvez alguns de vocês aqui hoje sintam que este é o seu momento. Se você sente que Deus está falando com você e dizendo para confiar em seu Filho e no que Ele fez por você na cruz, pagando pelos seus pecados, você pode falar com Ele exatamente onde está, como eu fiz em 1994. Você poderia dizer a Ele: Deus, eu sei que sou um pecador, mas te peço perdão. Hoje coloco minha fé em Jesus Cristo, confiando plenamente que Ele pagou por todos os meus pecados e quero entregar minha vida a Ti. Há muitas formas de dizer isso. Faça como eu fiz em 94, se você sente que Deus está te chamando. Você realmente quer responder a Ele? Então diga: Deus, eu estraguei minha vida, pequei. Os dias que me restam são teus, então você pode simplesmente dizer: Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado pelo que fizeste por mim. A partir de hoje podes guiar minha vida, Deus. Bem, quero concluir o culto. Já fizemos isso nesta série. Para encerrar hoje de uma forma diferente, vou lhes dar uma oração. Vocês podem tirar uma foto disso, mas quero compartilhar com vocês uma oração que acredito que surge disso e que quero que conheçam. Diz assim: Pai, e estou simplesmente tentando mostrar a vocês o que estão orando. Pai, hoje peço que Cristo não seja apenas alguém em quem eu acredito, mas que habite em cada parte da minha vida. Ajuda-me a crer nas Tuas promessas mais do que nos meus sentimentos. Ensina-me a depender de Ti no dia a dia, nas minhas conversas, decisões, preocupações, trabalho e relacionamentos. Se eu estiver ansioso, lembra-me que estás presente. Se eu estiver fraco, lembra-me que o Teu poder é suficiente. Diante da incerteza, ajuda-me a caminhar pela fé e não pela vista. Sonda o meu coração e elimina tudo aquilo que me afasta de Ti e depois tenta identificar isso. Esta oração serve como guia, mas não é perfeita. Para que essas orações sejam pessoais e intencionais, vocês mesmos devem completá-las. Para alguns, o problema é a ansiedade. Para outros, é o medo de se lançar e correr um risco. Então, complete isto. É o orgulho? Existe orgulho guardado na minha vida? A incredulidade ou falta de confiança? Existe pecado, falta de perdão, distração ou autossuficiência? Eu adoro isso. Eu adoro isso. Olha isso. Faz do meu coração um lugar onde Cristo seja bem-vindo e honrado. Cara, essa é a fé cristã. Paulo, olha para a tua vida e eu quero que você realmente pense sobre isso. Quero que você realmente reflita sobre isso. Que todos prestem muita atenção e olhem para mim. Paulo, observe a sua vida. Ele olha para os seguidores de Cristo e está pensando no que você poderia se tornar, no que você poderia ser. O que o Deus deste universo poderia fazer de você. Ele diz: então, cara, estou orando e você precisa se unir a mim nessa oração. Que Deus seja bem-vindo em cada área, atitude, perspectiva, visão. Em tudo, para que Ele possa ser honrado no que você faz e nos dê cristãos assim. Dá-nos seguidores de Cristo que não apenas carreguem uma faixa de Jesus, mas que sua vida seja a faixa, sua atitude, suas palavras e o que fazem. Essa é a verdadeira faixa do cristianismo. Eu te digo, isso vai tocar este mundo. Por onde você for, terá um impacto.